tarde, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. A gente está bem nervosa, né? Acho que se alguém já me ouviu, porque eu já participei de 3 oficinas, né? Então, peço desculpas se alguém quiser depois conversar comigo. Vivi, olha, melhor aqui ou ali, a gente vai melhorando as metodologias. Eu gosto muito de dinâmicas, de músicas e tudo mais. Então, eu sou a Viviane, sou assistente social do projeto. Cheguei em 2021, acho que foi isso, no projeto na consolidação e construção das metodologias. Boa tarde, eu sou a Gi. Na verdade, eu sou Iesele, mas eu sou conhecida como a Tia Gi da Encontro com Deus. Sou educadora da Beleza Escondida e trabalho na instituição há 12 anos. Hoje eu estou estudando, estou fazendo serviço social, me inspirei, né? E vamos lá, vamos ver o que acontece. Então, assim, só dar um recadinho antes que a gente comece, de verdade, assim. Nós temos o casulo, depois a gente vai falar, se já ouviram a Ali falar. E, assim, sempre no casulo a gente tem um presente bem legal. Então, a gente também vai ter esse presente. Os meninos que ganharem podem presentear uma mulher da sua referência, né? É um presente bem bom. Já vou contar do presente, porque quem gosta de maquiagem vai adorar o presente. Tá? Que é nossos parceiros, né, que nos ajudam. Daí aqui também tem um pouco dos materiais produzidos, depois a gente roda para vocês verem. E a gente também vai usar a dinâmica. Então, em algum momento, a gente vai ter que mexer essas cadeiras. Né? Eu, como freiriana, preferia que a gente estivesse em círculo, mas o lugar é rígido. Quem já me ouviu ontem aqui falou que eu não queria usar microfone. Aí a gente vai indo, né? Então, sejam bem-vindos. Eu gostaria de chamar aqui o Patrick, se puder colocar aqui a imagem dele, né? Seja bem-vindo à nossa oficina. Né? Obrigado, Vivi. Gi, boa tarde. Combinamos para essa oficina que eu iria ter uma pequena fala no começo da tarde, para me situar um pouco e demonstrar que quando falamos que quando foi apresentado agora há pouco que Beleza Escondida nasce como filha do grupo SD com 25 anos de trabalho, os princípios que vêm sendo formados vêm exatamente das experiências de 25 anos. Então, vamos estar tratando dentro desta oficina percepções que foram percepções orgânicas, percepções olhando as realidades, percebendo que muito do nosso trabalho durante os anos foram de acertos e desacertos, de descobrimentos, de tentar fazer certas coisas, ou nem tentar fazer, mas as coisas acabaram acontecendo e nos ensinando várias demandas e se tornam metodologias. Então, algo que eu quero fazer, por exemplo, referência. A gente tem percebido, eu vou viajar um pouquinho e depois a gente volta para a essência da oficina hoje de tarde. Mas quem leu a Lei Maria da Penha vai saber do potencial dessa lei e vai saber também que é uma lei muito peculiar, em alguns espaços extremamente criticados, por ele ser uma lei que vem se sobrepor sobre outras leis que já estão postos para todo cidadão. E ele vai tentar, dentro do histórico triste, quem conhece a pessoa inspiradora da própria Maria da Penha e sabe da sua história, a necessidade, o Brasil ter que ser levado ao corte interamericano, receber um processo como nação de violência contra a mulher. Que vergonha nacional que nós temos de ter sido julgado. Mas, em 25 anos de Encontro com Deus, eu posso te falar outras histórias que honestamente deixa a história da Maria da Penha como um exemplo entre muitos, da ausência do Estado na proteção a várias mulheres e famílias. Alguns desses eu contei por cima dentro do meu livro, como um outro exemplo, mas é muito fácil a gente ficar muito revoltado. Aí foi mencionado, entre outras coisas, a construção do ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, é uma construção muito mais participativo, entre através de um mover de cidadania, de construção constitucional, dentro da Constituição 88, vindo em breve para toda a construção do Estatuto da Criança e Adolescente, de uma forma muito ideológica,
E para mim, ele é uma das melhores peças, uma das melhores peças de lei no mundo na área de direito à infância. Tanto que, entre desdobramentos do Estatuto da Criança e Adolescente, você vai ter, entre outros, as diretrizes internacionais de cuidados alternativos, que basicamente é o documento internacional sobre acolhimento, que vai mencionar, o único país que menciona, no anticapa disso, em 2009, um coreano que naquele tempo estava lá em frente do Unicef, vai parabenizar o Brasil pela contribuição na construção deste documento internacional. Então, nesta área, nós temos uma história muito linda. Na política da mulher, nós quase somos o inverso. Recebemos um castigo e a gente tinha que correr, resolver a coisa. Então, eu não vou me colocar, e em alguns momentos, vocês podem imaginar, vamos ser maduros aqui e cientes, eu não me enxergo como o melhor rosto, face, pessoa do mundo para começar a fazer crítica da Lei Maria da Penha. Mas já fiz oficina até no CNJ falando sobre isso, né? Como homem branco, não sei o quê, né? Fica um pouco difícil eu pegar a Lei Maria da Penha e descer a lenha. Mas a gente leia ela e enxerga a reintegração posto pela Lei Maria da Penha como muito frágil. Eu tenho dificuldades, né? Eu não estou aqui. Agora é um momento de oficina, não é um momento de palestra, né? Então, eu pergunto, qual é essa ofendida que a lei se ponha? Como é essa palavra, né? Eu sofri uma ofensa e foi ameaçado de morte, porque, sabe, essas leis, a gente leia, pode ser que é uma lei técnica, jurídica perfeita, mas para mim é esquisito, né? E aí ele vai falar na área dos direitos da mulher saindo de situação de violência, ele vai mencionar escola, fura fila na escola, para entrar na escola. Mas não é só isso, né? Nesses últimos 2 dias, a gente viu a complexidade da reintegração. Ele é muito complexo. Então, ele dá uma pista. Ele fala, vamos furar fila para a escola, na Lei Maria da Penha, né? Que tem direito de fazer a pressagem de processo. Mas não fala de creche, não fala de ensino infantil. Ele não fala de empregabilidade, né? Ele não fala de outras formas de formação. Ele não fala de empoderamento, não fala de sororidade, não fala de nada disso dentro da lei. Então, a gente vê as peças de lei, onde a gente poderia falar com o Estatuto da Criança e Adolescente, que marco, que orgulho, vamos fazer isso virar realidade de serviços, porque não tem como falar de garantia de direitos sem falar de qualidade de serviço. Senão é papo para boi dormir, certo? A gente vai falar, quando a gente se depare com direitos violados e a gente não tem serviços que conseguem olhar a família como ele é, o cidadão, o sujeito como ele é, não adianta falar de garantia de direito, porque nós acabamos garantindo direitos violando outros. E o clássico discussão sobre a proteção da infância, no artigo 227 da nossa Constituição, que vai fazer a lista das violações, que ninguém quer que essas violações aconteçam com a criança, de sofrer violências, de ausência de educação, etc. e tal, mas quando a gente vai naquela lista, ele vai e convivência familiar comunitária. E a gente garante esses outros direitos violando o direito de convivência, convivência familiar e comunitária. E se não o do familiar, com certeza do comunitário, porque a gente tira do espaço. Então, gente, não tem lei mais importante do que o outro. A Constituição está posto. A gente tem refletido sobre isso. Desculpa fazer este resgate, mas é a área onde eu me sinto confortável em falar, né? Na área da infância, não tanto na área da mulher. Mas eu quero fazer este contraste, onde nós podemos enxergar que a desinstitucionalização, a luta dos egressos de acolhimento, esta chegada, né? Eu tenho uma dificuldade que está sendo gravada, então vou ter que falar em código aqui. Mas eu tenho quantas horas? Eu sei. É uma palavra breve de situar, isso. Prometo. Então, nós estávamos olhando o Facebook, o menino de 17 anos parabenizando o outro menino dele em acolhimento, falando, cara, parabéns, está fazendo 17 hoje, parabéns para o seu dia, porque nós sabemos que o ano que vem é F, blá, blá, blá. Né?
que a prática da nossa cidade, e eu falo isso e eu espero que isso está melhorando, mas a prática da nossa cidade fez 18 anos e um dia. Tchau. Especialmente dos meninos, que nós não temos nenhuma instituição ONG que atende meninos adolescentes em Curitiba. Então ele é muito estrito, muito cruel. Depoimentos atuais, dentro dos egressos. Então o que a gente perceba na área do egresso? Que este rompimento ou desta reinserção que a gente nomeia, e uma vez uma mãe muito bem me falou aqui da casa, eu não estou tendo uma reinserção social, eu já estou na sociedade, eu não estou sendo reinserido na sociedade, já estou na sociedade. E parabéns por ela, né? Mas isso é o nível pós-doutorado, né? Estamos ainda no beabá, né? Na realidade, a gente sabe da dificuldade do processo de saída do acolhimento, dos egressos do sistema prisional, dos acolhimentos completando 18 anos, da saída das mulheres das casas de proteção pela Lei Maria da Penha, em todos os espaços de institucionalização das casas de comunidades terapêuticas, que eu sei que é um palavrão, mas alguém tem que falar desses espaços. A dificuldade da reintegração de todos esses espaços são iguais. E esse foi onde chegamos. Na área da mulher, na Lei Maria da Penha, muito mal embasado em termos de lei, para essa parte da questão da reintegração. Fragilíssimo, fragilíssimo. Não fala da complexidade, de uma olhar mais holística, todo o conceito que tem que ter. Aí foi onde a equipe, esta metodologia toda desenvolvida, com este grito, este dor de parto, vamos dizer, de quase 20 anos, chega a se construir na Beleza Escondida, onde estamos conquistando um espaço legítimo de fala sobre essas questões que necessitam um olhar de reinserção não avaliada, né? Quase falei a palavra que a Alessandra falou, que é a palavra na nossa apresentação, né? Onde ela é acompanhada, onde ela é valorizada, onde é de esperança e não daquilo que deu, né? Com os mesmos síndromes, os mesmos resultados de não dar certo, dos efeitos, né, da institucionalização sobre o ser, independente de onde fica no cinturão de proteção, independente da época da vida. Claro que é mais crítico em certas fases da vida, mas este impacto é muito difícil. Então é isso que estamos fazendo hoje. Estamos falando sobre este momento de reintegração qualificada e construindo junto metodologias. Se em algum momento uma oficina nossa, uma fala nossa não é tão qualificada dentro das áreas, honestamente é por causa que há uma ausência de bagagem escrito sobre isso. Nós temos artigos escritos sobre né? Eu e a Alessandra publicamos algo na Universidade Federal de Pará, um artigo dentro de um livro sobre este assunto de empregabilidade dentro da reinserção. Mas é muito pouco base, né? Eu não vou me referir a meu tese, minha escrita como referência técnica sobre o assunto. A gente precisa de outros autores, outras pessoas escrevendo disso. E por isso estamos aqui hoje para construir junto. Então, obrigado, bem-vindo à oficina. E boa sorte. Pode pôr o slide, por favor? Que daí a gente consegue Então, essa é a nossa oficina, Formação e Fortalecimento de Redes de Apoio Comunitárias para Egressos de Acolhimento. Vínculos e desvínculos. Pode passar. Então, a gente tem uma proposta, estamos aqui, né, preparadas. Próximo, o Patrick também já falou. E aqui. Então, a gente está entendendo, compreendendo que as outras oficinas, as outras falas já falaram do acolhimento. Então, aqui, que momento e que tempo nós da equipe começamos a trabalhar com essa mulher? Lá dentro do acolhimento. Então, ela está na terceira fase. Nós, junto com a equipe do acolhimento, avaliamos que essa mulher já está com várias questões evoluídas para desacolher. Então, é esse momento que a gente está. Então, ela vai desacolher. O que a gente faz com ela, né? Quais são os passos que fazemos com ela? Quando ela está nesse momento, a equipe acolhe, que ela então vai para o pós-acolhimento, que a gente chama aqui, quando a gente pensou, e agora a gente chama de casulo. Quando ela vem para o casulo, né? E a proposta do casulo é essa mesma da ideia da borboleta, né? Que entende-se que ela está em processo,
que ela vai romper e vai voar. Então, eu gostaria que ele abrisse a cartilha ali rapidamente. Tem algumas aqui, Gi, você vai passar? Passe algumas para que elas possam olhar. Ela também, a gente queria fazer o exercício delas com vocês, mas a gente acha que o tempo é pouco para a gente estar fazendo. Aqui vai falar, então, de todas as etapas que a Alessandra já falou, que ela apresentou da beleza escondida, né, das nossas ações. E aí a gente começa. Quando ela vem para nós, quem tiver com a cartilha vai enxergar lá na página 6, 7. Ela vai ter tanto na mão dela, porque ela tem as fases do acolhimento. Então, ela precisa se enxergar e se compreender em 7 processos. Ela precisa estar com a documentação pronta das crianças, ela precisa se sentir pronta, né? Ela precisa olhar para o tempo de acolhimento. A gente percebe, o mesmo tempo que o Estatuto da Criança e Adolescente diz quando uma criança está em acolhimento, que ela precisa ter tem um tempo de 1 ano e 6 meses para ter uma destinação, né, dela que está em acolhimento. Então, esse é o prazo máximo que a gente tem. E a renda, trabalho, e a gente vai se enxergar nesse tempo, fazer o exercício conosco. Então, ela sai da casa e vem para um atendimento conosco, individual, comigo, que sou assistente social. Então, ela assina um termo que está aderindo ao projeto. Porque qual que é a questão mais importante? Assim, existe a função do CREAS, que vai acompanhar alguém que está em processo de desligamento. Esse é o papel do CREAS, lá na comunidade, no seu território. O que ela tem aí, então, Viviane? Ela tem referências técnicas. Ela tem uma equipe aqui do Casulo, que é uma referência técnica. É onde a gente vai capacitando aos poucos, depois vocês irão ver aqui os materiais, né? Ela recebe, por exemplo, um mapeamento do território onde ela vai morar. Né? Então, ela recebe, aqui está do Cajuru. Então, ela recebe esse mapeamento. Aqui tem os canais de denúncia. Então, a gente chama assim, ela vai se formando como que ela vai fazer a defesa do direito lá na comunidade, para que ela possa cada vez menos precisar acessar uma técnica ou alguém mas que ela possa ir lá e saber assim, eu tenho meus direitos e preciso desse caminho. Ela vai dizer, vai falar, vai se comunicar. Então, tem um mapeamento. A gente tem um outro trabalho que tem aqui, que é o Projeto Florescer, que capacita elas para iniciar a trabalhar. Né? Que é a educadora que desenvolve, é a Gi que fala. A Gi, a hora que ela tomar coragem, ela vai falar também, gente, porque ela tem um pouco de dificuldade com o grupo. Né, Gi? Cada um de nós tem a sua. Né? Ela é bastante de encarar. Mas ela tem um trabalho... Esse projeto também funciona porque tem os educadores juntos. Tem um papel assim, depois vocês vão saber, conforme vai falando ali. Então, essa é a preparação para a saída. Então, é uma conversa técnica, onde a gente vai planejar com a mulher, e daí não vai dar tempo da gente fazer aqui, planejar com ela o passo a passo. O que ela está pretendendo? Então, assim, é 30 dias antes dela desacolher. A gente já tive embate com as colegas, assim, não, ela quer ir embora essa semana. Eu falei, então, vai. Porque ela não precisa de um acompanhamento técnico especializado. Então, se ela quer ir embora amanhã, deixa aí. Se ela quer ir embora daqui uma semana, deixa aí. Porque a gente faz campanha, a ECD faz campanha, bota campanha na rua para a gente receber móveis, receber tudo que tiver na casa. Então, o que ela tem que ter numa casa? Né? Tem aqui no nosso materialzinho também. Quando ela chega, a gente fala para ela, a gente vai ajudar na campanha, mas você precisa... Então, ter no mínimo na casa, que é um chuveiro, né? Um fogão. Então, a gente trabalha com o mínimo e tenta conseguir o mínimo. Assim, gente, com esse prazo de 30 dias, não tem uma família que saiu aqui sem o mínimo. Agora, aquela que bateu o pé, diz, eu vou sair semana que vem, eu vou sair quarta-feira. A gente aqui se desdobra, corre atrás da capelania da igreja. Com alguma coisa sempre sai, mas assim... Já chegaram, a gente já teve um projeto que fornecia a geladeira, o fogão, era isso? Ou a geladeira ou o fogão. Às vezes, a gente negociava um guarda-roupa ou uma cama. Né? Então, saem em condições mínimas. Né?
E a gente vai trabalhando com elas ao longo. Olha, você tem que guardar um dinheirinho para o frete, né? E aí vai esse é um planejamento. A gente senta com ela, a gente ganha com ela ali 40 minutos, 1 hora planejando. E aí, assim, deixa eu perguntar para vocês. O que vocês acham que passa na cabeça delas quando elas sentam na mesa conosco? Alguém quer falar? Tem o microfone. O que vocês pensam, não, ou o que vocês já viram, né? Porque vocês estão na rede. Alguém já queria... Quando ela está lá, ela vai sair do acolhimento, ela senta com a assistente social, comigo e com a Gi. E a gente vai falar assim, bom, agora a gente tem 30 dias. Você tem que alugar casa. Dina, você saiu do acolhimento. Agora você tem que arrumar casa. Dina, agora você já preparou os seus enxovais, que lá na casa falou, para você ir guardando, comprando? Pois é, Dina, e agora? E assim, ó, você já pensou se vai morar aqui no Cajuru, ou vai mudar para Minas, ou para Foz do Iguaçu? Pois é, Gi, a gente vai ter que conversar com a Dina. Então, Dina, vamos fazer assim. Volta para casa. E o que você acha da gente fazer um bate-papo maior? Vai ser eu, a Gi e a Cláudia. Cadê a Cláudia? Da casa. Cláudia, se vem fazer conosco uma intervenção coletiva? Pode ser, Dina? Aí você pode ir pensando. Não, tá ótimo. Sem celular a gente não vive mesmo, tá? Pode ser? Pode ser, gente? É aqui que chega, que a gente tem, junto com a casa, ou só nós, né? De vários momentos a gente trabalhou. Vem aqui, Gi, para ajudar. E aí vocês vão dizer para mim, que vocês já viram isso em algum lugar, e eu quero retomar para quem já trabalhou. Então, é a linha da vida. Essa mulher precisa se reconhecer. Porque não é só esses medos que ela tem. Qual é o medo que ela tem? Medo de ficar sozinha de novo, vários medos, né? Então, a gente vai tentar fazer aqui, vocês são um grupão, né? A gente ficou quebrando a cabeça, a gente também não queria fazer, mas daí a gente decidiu fazer essa metodologia. Enquanto a Gi entrega umas imagens para vocês, eu vou... Enquanto a Gi entrega umas fotos para vocês, vocês vão ajudar a gente a construir essa linha da vida da Nath. Tá? A Nath, ela amorosamente nos cedeu falar do nome dela, da família dela e da história dela. Porque ela falou assim, é um grupo que é de responsabilidade, né? Então, é uma história real e a Nath é o nome dela mesmo. Então, enquanto a Gi vai entregar as imagens aí, soltas, fica de 2, 3, olhando a imagem. O que é, se a gente puder pôr lá no slide dessa metodologia da linha da vida, voltar lá para o slide. Então, gente, a cartilha é um jeito da gente abordar, de conversar com elas. Pode passar. Então, aqui, ó, é o momento de planejar o voo, 30 dias. É a etapa de efetivar os sonhos, pensar as realidades, encarar os desafios da nova vida. Mas o que fazer quando o medo e a insegurança é o maior desafio? Aí nós temos como prática essa metodologia da linha da vida. Pode passar. Passe esse também, depois a gente volta nesse. Aqui. Olha lá, as fotinhos, né? A gente lá no cotidiano, é com o pessoal da casa. A Cláudia também está ali de costas, a Nath está aqui. Essa imagem que está aqui segurando a linha da vida, né? Então, a gente vai estudar o caso dela. Já vão pensando que a gente vai fazer 6 grupos para refletir. Mas eu gostaria, assim, que a gente primeiro se percebesse assim, todos nós somos a Nath, e eu vou ler a história dela,
E vocês, com as imagens, vão pensando aqui, ó, tem desde que ela nasceu até 2024. Então, essa metodologia, essa tecnologia social é desenvolvida com as mulheres. Ela é convidada para uma interação com toda a equipe. Caminhar é deixar o acolhimento. Então, é para fazer o quê? Para ela caminhar. Ela empacou, ela não consegue sair. E a gente não vai dizer assim, não, você tem que sair, né? Tem que ir embora, que nem o Patrick falou aqui, né? Deu 18 anos, ponto, um dia, você tem que ir embora. Não, vamos planejar, vamos construir. O planejamento não está dando certo, às vezes a mulher vai e volta, passou um mês, 2, aí a gente fala, vamos fazer a linha. Aonde, Viviane, que vocês tiraram isso da cabeça? Então, eu vou explicar rapidamente para vocês de que cabeça que a gente tirou. Então, é de Paulo Freire. Paulo Freire tem uma metodologia da decodificação e codificação de imagens. Quem já ouviu, lembra do tijolo. Paulo Freire foi trabalhar a alfabetização e, a partir, então, desse processo, ele alfabetizou lá X pessoas e fez a sua proposta metodológica. Aí a gente traz para a nossa realidade. Então, é assim, todos nós estamos com imagens e a proposta é assim, fazer a codificação da história da Nath, como ela enxerga, como que ela vê, para ela se enxergar em que ponto ela está e para ela dizer que passos que ela vai dar. Tá bem? Então, vamos erguer aqui de novo para eles verem aqui os números, a linha da vida. Então, é assim, de 1997 até 2024. Eu vou lendo a história e fazendo algumas paradas. Quem olhar assim, essa imagem tem a ver com esse período, levanta e vai vir colar aqui. Tá? Será que a gente consegue colocar na parede? Eu queria pôr na... Segura? Ai, que bom. Tem um durex aqui, né, Gi? Cadê? Tá aqui a Carol. Aí, ó. Aí a oficina começou a funcionar. Olá. Era para vocês fazerem no grupo menor. Aqui a história da Nath. Então, explicando então essa metodologia, é a codificação e a decodificação, que vai permitir a gente então construir a história da Nath e fazê-la fazer o movimento. Depois, vocês vão ter o trabalho em grupo, né, que eu falei. Então, aqui eu com a Gi, ontem a gente elaborou então 4 passos que vocês, enquanto grupo, vão ajudar. Lá no grupo, vocês vão ser um pouco Nath, um pouco assistente social ou psicóloga, conforme a formação de vocês. Porque assim, toda a metodologia desenvolvida, e eu já falei isso nas outras 2 oficinas, é assim. Para a gente ter uma boa intervenção, a gente tem que ter boas perguntas. Né? Eu lembro de ouvir muito na sala de aula da professora dizer assim, a gente não pode, no final do atendimento, dizer, vai com Deus. Às vezes a gente diz. Mas a gente trabalhou muito para poder uma hora sair, vai com Deus, porque todos nós temos fé. Então, a gente lida também com essa integração. Mas a gente trabalha para não dizer só vai com Deus, que a resposta não é só essa. Então, eu vou ler a história. Era para Gi ler, mas ela não quer. Natiele é filha de Marcelo e Márcia. Nasceu em 1997. Por parte de pai e mãe, tem 2 irmãos, Marcos e Thaís, com os quais os vínculos são fragilizados. Se identificar as imagens, vem entrar à escola. Tá? Eu vou lendo a história. Relata que, aos 3 anos de idade, no ano 2000, foi entregue para adoção pelo seu avô a outra família. Diz saber que o motivo foi a dificuldade financeira da família. Foi informado aos 11 anos de idade sobre a adoção e trouxe o desejo de ir à procura de sua genitora, a qual aceitou imediatamente a filha em sua casa. Natiele verbaliza que, com essa ida, aos 11 anos, ela sofreu
um estupro na rua. Socorrida após o ocorrido por uma prima de sua genitora, foi providenciando boletim de ocorrência, exames e IML. Permaneceu com sua genitora durante 2 anos. Após se dividir em 2 famílias, pouco a pouco, pontua que trabalhou em pastelaria, reciclagem e outros. E aos 20 anos teve sua primeira gravidez, que a Melanie nasceu em 2016, fruto de um relacionamento rápido. Alguém tem essas imagens na mão? Gostaria de vir colar? É só para colar, gente. Agora não é para conversar. Professora, ajuda a Carol a cortar. Melanie, então, em 2016, foi fruto de um relacionamento rápido. Suas famílias não aceitavam a gravidez, o que ocasionou a locação de uma casa com Douglas, que era usuário de droga, o genitor de Melanie. Morou com ela durante aproximadamente 1 mês e, após, houve o rompimento da união. Ele era filho de um pastor e chegaram a noivar, casar, mas ele a traiu. Engravidou novamente e, quando estava com 2 meses de gestação, conheceu Thaís e iniciaram um relacionamento amoroso. Thaís ofereceu apoio, realizou locação de uma casa e foram morar juntas. Em 2020, nasceu a Milena. Nath não sabe quem é o pai e afirma que Thaís tem Milena como sua filha. De 2019, 2020. Uhum. O relacionamento entre ambas sempre foi conturbado diante do vício de Thaís, que também fazia uso de substâncias psicoativas e que muitas vezes vendia utensílios da casa para o consumo. Ela já havia parado de usar, mas viu a mãe usar e retomou. A mãe de Thaís também era usuária. Afirma não sentir atração por homem, sente-se bem com mulher desde pequena, mas sempre era reprimida. Quando estava no relacionamento com Thaís, sofreu violência psicológica e física, mas deixou bem claro que também usou de força para ferir Thaís. Com essa situação, foi acolhida pela pousada de Maria, mais ou menos 1 semana. Mas ao encontrar-se com Thaís, que realizou várias promessas, retornou para o relacionamento. 2022. Pontua que tem receio de encontrá-la novamente e acontecer como antes, de retornar para ela, pois não acredita que Thaís pode deixar de usar drogas. Natiele diz que não fazia uso de drogas. Veio pela primeira vez no acolhimento na Casa Jardim, em 2022, na ECD. No processo de acolhimento, percebeu que Nath não possuía vínculo com sua família de origem, porque sempre foi conflituoso. Mesmo com o afastamento de Thaís, Nath permaneceu com contato com sua sogra, que ora conseguia visitá-la e manter vínculos. Pela vinculação com o programa de trabalho da nossa instituição,
conseguimos incluir Nath em uma rede de supermercados, em 2022, o que permaneceu por quase um ano. Esse vínculo de trabalho trouxe um novo relacionamento e desacolheu. Em 2023, ela desacolheu. 22, né? 22. Olha quanta coisa em 2022. A Cláudia esqueci. Eu lembro. Em 2023, com o rompimento desse relacionamento, Nath voltou para uma cidade próxima de Curitiba, que a gente não pode dizer o nome, e próximo de sua casa da sua ex-sogra. E Thaís novamente a ameaçou. Invadiu a casa onde estava Nath com suas filhas. E foram parar na delegacia. E solicitou ajuda do CREAS, do município. Mas foi levada para a casa da mãe em Piraquara. Nath já tinha o relacionamento com a Beleza Escondida, mas ela ficou 11 dias esperando acolhimento para voltar. 11 dias de medo de voltar para sua casa. 11 dias sem trabalho. E 11 dias vivendo com uma mãe que não a acolhia. Ela teve apoio da Polícia Militar para buscar somente roupas necessárias e documentos. Mesmo com a vaga na ECD aberta, em situação de risco e vulnerabilidade social, precisou 3 relatórios do CREAS e da intervenção da assistente social da Beleza Escondida para ser acolhida, porque o município não queria ceder a vaga. Nath ficou 11 dias afastada do trabalho, sem ter prejuízo em demissão, por ser acompanhada pelo projeto. Durante o ano de 2024, esse segundo acolhimento conquistou um emprego no Madeiro, viabilizado, porque depois saiu e na vida continuou. Daí, durante o ano de 2024, nesse segundo acolhimento, conquistou um emprego no Madeiro, viabilizado pela iniciativa da Beleza Escondida. No processo de desacolhimento, em 2024, manifestou o desejo de se mudar com as filhas para Goiânia, porque Thaís voltou a perseguir, a dar várias justificativas. Então, ela não desacolheu, ela estava em acolhimento em 2024. Desculpa que eu acho que eu escrevi errado. Então, em 2024, houve um impasse. E aí a pergunta é assim: frente a esse cenário, que ações e intervenções podem se desenvolver com a acolhida? Aí a gente traz aqui. Aí, se alguém quiser, tem mais imagens? Então, querem falar as imagens e a Gi vai contar, vai ajudar. Vai lá, Gi. Pode ser para depois ou para agora. Não sei se está aqui. Aqui, 2022, já tem lá. Tem uma imagem lá. Qual imagem mais? Olá, Gi, tem do sol. Ah, Goiânia, ela falava que aqui era muito frio e Goiânia era calor, por isso que ela queria ir embora para lá. Isso, Gi? Viu? Tem mais coisa da história. Nem tudo o assistente social sabe das histórias. Vocês estão vendo, né? Que os educadores sabem tudo. E mais, Gi? Ela teve um relacionamento em 2022. É o segundo relacionamento. E o cachorro? Conta do cachorro, Gi. Mas ela tinha que levar o cachorro também, né? Porque ela tinha um amor, tem um amor nesse cachorro. Então, ela ia toda semana ver esse cachorro. E ela também não ia embora sem o cachorro, né?
Esse é lá no primeiro ano lá dela, os irmãos. Isso. É. Uhum. É no início. Cachorro é na vida toda, então eu tinha que ter impresso um monte de cachorro. Isso. Vamos lá. Sim, isso, Vivi. Então, assim, a gente constrói esse painel da linha da vida com a mulher. E, assim, ela vai lembrando de histórias, ela vai lembrando o que aconteceu e vai escrevendo aqui. Isso a mulher vai fazendo, a gente vai fazendo com ela. Aí, nós aqui com a Gi fizemos assim. Então, 4 passos. Vou ler para vocês, para que a gente possa encaminhar para o grupo, porque a proposta é assim. É um caso real, e ele teve um desfecho. Né? Depois a gente pode contar como é que foi o desfecho. Mas, assim, são um pouco de como a gente poderia trabalhar nesses 4 passos. Então, seria assim, o primeiro passo, contribuir para que a acolhida olhe a sua história e perceba onde está. Então, como que vocês fariam isso? Que ela percebesse. Então, assim, que perguntas problematizadoras podemos fazer para a acolhida perceber que há necessidade de seguir sua vida fora do acolhimento e que possui estrutura para a sua atitude? Então, que perguntas vocês fariam para a Nath nessa construção? Passo 2. É dado um tempo para a acolhida refletir sua trajetória e retornar para o próximo encontro com a proposta para a sua vida. Que perguntas propositivas ou tarefas que podem contribuir nesse momento de reflexão da acolhida? Então, ela sentou um momento, ela voltou e a gente vai retomar com ela. Que perguntas problematizadoras? A gente monta essas reflexões, então ela vai estar inflexível, ela vai estar dentro das questões dela. Essa é a proposta da intervenção. Aí, o terceiro passo. Esse é o segundo momento com a Nath. Ela não conseguiu desenvolver um processo e não trouxe respostas para o desacolhimento. Quais questões poderiam indagar com a acolhida para retomar o processo de reinserção comunitária, garantindo a convivência com suas filhas protegidas? E o quarto passo é o terceiro encontro com a acolhida, vendo a realidade da cidade de Goiânia e de suas condições financeiras atuais, desistiu de mudar para a cidade. Já estava no Madeiro, e o que havia uma diferença salarial. Já cansada, entre aspas, do acolhimento, viu uma possibilidade de desacolher com sua amiga Maria. Quais os passos que a equipe desenhou com a Nath para a reinserção na comunidade, haja visto que Maria estava no seu processo? Então, assim, a linha da vida ela vai abrindo outros momentos para que a gente organize e pense com a mulher. Então, é isso que a gente gostaria de fazer, esse exercício com vocês, nesses 4 tempos. Preciso olhar que horas são, porque acho que me estendi. É 4 horas. O que a gente podia fazer? O nosso café de 15 minutos, que já está lá, né, Gi? Ou a gente faz o grupo 10 minutos e vai para o café, porque o café vai ficar lá. A gente já combinou. A gente pode fazer 10 minutos, essa reflexão, 15, ou vai, busca o café, fica no grupo. O que vocês acham? Primeiro faz o grupo. Então, tá bom, gente. 15 minutos, vocês acham que é possível? Então, dividam em 6. Uhum. Gente, 6 grupos. Quantas pessoas nós estamos? Sei. Não contei. Pode ser. Vai quem está próximo. No passo 2, ali. Que perguntas propositivas ou tarefas que podem contribuir neste momento de reflexão da acolhida? Como você vê ou como você se sente? Se vê
derrotada ou se vê otimista? Qual o seu potencial? Empoderar, trazendo um lado positivo, vendo que ela teve coragem de sair de onde ela estava e pedir ajuda. Qual o próximo passo para alcançar os seus objetivos? Então, seria um trabalho mesmo de trazer esse lado positivo também, onde elas são guerreiras, onde elas deram a volta por cima. Não sei se o Fábio quer acrescentar alguma coisa. Não? Grupo, se quiserem acrescentar algumas questões, podem falar. No passo 3, diz ali, ela não conseguiu desenvolver um processo e não trouxe respostas para o desacolhimento. Quais as questões poderíamos indagar com a acolhida para retomar o processo de reinserção comunitária, garantindo a convivência com as suas filhas protegidas? Seria mesmo um trabalho de ressignificação, fazendo ela perceber que ela também é garantidora de direitos para as suas filhas. Então, uma ressignificação que sim, ela precisa lutar, ela precisa ir além. E como ela vai fazer isso? Com ajuda, com apoio, dando todo esse apoio necessário para essa mulher. Passo 4. É o terceiro encontro e a acolhida, vendo a realidade da cidade de Goiânia e de sua condição financeira atual, desistiu de mudar de cidade. Já estava trabalhando no Madeiro e que havia uma diferença salarial. Já cansada do acolhimento, viu uma possibilidade de desacolher com a sua amiga Maria. Quais passos a equipe desenhou com a Nath para sua reinserção na comunidade? Haja visto que Maria estava no mesmo processo. Então, a gente pensou assim, em colocar as reais dificuldades na visão delas, o quanto é difícil e quanto seria difícil uma dar o suporte para a outra, mas também vendo, um lado positivo também. Então, a gente colocaria os prós e os contras. Tanto a parte das dificuldades, quanto também as partes positivas, que uma poderia dar apoio para a outra. Então, e também colocaríamos o quão é importante a independência, que talvez seria interessante ir morar sozinha, para realmente criar sua independência com a sua família. Então, a gente colocaria todas ali as possibilidades, de forma que ampliasse mesmo o horizonte dessa mulher, dessa pessoa. Seria isso. Obrigada. Tá. Para ir mais rápido, né? Então, a gente pensou aqui no passo 1, as questões que problematizariam se ela está pronta para um desacolhimento. A gente colocou questionar ela se ela possui rede de apoio, quem seria essa rede de apoio, onde está. O que leva ela a crer que ela está pronta? Acho que essa é uma pergunta de associação livre que você joga e espera e pode trabalhar aí com perguntas auxiliares, depois que ela elabora essa resposta, e perguntar como que ela pretende se manter fora do acolhimento. No segundo encontro, um tempo depois, que se refere mais ao planejamento, a gente colocou que algumas perguntas seriam: qual é o seu maior sonho? Como você se vê daqui a algum tempo? E quais são os caminhos a seguir para que você atinja esses objetivos? No passo 3, aí fora, quando ela não traz um planejamento concreto, a gente pensou está muito abstrato e ter que deixar um pouco mais concreto. E aí a gente pensou em questionar ela qual é a história de uma mulher que inspira ela e que tenha passado por superação. E tentar aproximar ela de outras histórias reais de superação que estejam mais próximas dela, para que isso possa se tornar mais concreto para ela. E na última etapa, a gente colocou que, também numa ideia de balança decisória, delas poderem avaliar em conjunto, mas a gente colocou aqui uma estratégia de atender as duas juntas, para que elas possam avaliar esse desacolhimento. Posso seguir então, gente? Sim? Então não vou ler as perguntas, todos já sabem, né? Então ali no passo 1, perguntar como ela se vê fora do espaço de acolhimento, né?
A partir desse questionamento, ele vai direcionar quais serão as próximas perguntas e os próximos encaminhamentos da própria equipe, né? Então, conversar aqui também a gente acaba que já começa a preparar o campo para o passo 2, conversar sobre sonhos e perspectiva de vida. E no passo 2, a gente também utilizaria a premissa da linha do tempo, né? Questionando sobre a questão de sonhos e perspectiva de futuro, utilizando a própria vivência, as próprias experiências dela enquanto ser humano, para a gente conseguir traçar um plano, né, para essa jovem adulta, né? No passo 3, a gente colocou aqui também para questionar quais são as dificuldades que ela de fato enxerga, né? E a partir disso a gente começar a trabalhar também em cima dessas dificuldades, né? Tá, mas que dificuldades de fato você está enfrentando, né? E ele, por fim, não sei se a Alessandra deu um spoiler, mas se assemelhou muito com, né? E então a gente faria também uma leitura, uma leitura de território, a sensibilização e o empoderamento, né, dessa jovem adulta, né? E o planejamento financeiro. Fazer com que, aqui, a princípio, a gente pensou também no sentido de fazer com que ela tenha essa autonomia, né, e seja protagonista do seu próprio processo, do mesmo processo, né, dessa saída dela. Porque ela já vem, a gente também aqui também levantou, tá? Ela parece que ela está na zona de conforto a partir do momento que ela também busca a possibilidade de ela sair com uma outra pessoa, né? Então, porque das vezes que ela saiu e voltou, ela assume que de fato a companheira dela teve situações de agressividade, de abuso, né? Então parece que ela não consegue enxergar esse empoderamento de que ela de fato tem esse poder em ser protagonista, né? E para além do sensibilizamento do empoderamento, o planejamento financeiro também a partir disso. Nós seguimos uma ideia muito semelhante, né, de seguir a linha do tempo, de colocar 2030 para ver como que ela se vê, quais são os desejos dela, como ela se enxerga, né? E também entender como que ela está se sentindo atualmente, porque se ela quer continuar a ficar no acolhimento tem algum motivo, né? Então a gente precisa entender isso. Daí o 2, como exercício, né, seria ela fazer esse levantamento do que precisa ser feito, fazer uma lista, identificar desafios, identificar potencialidades que ela já tem, para a gente poder auxiliar ela nesse processo, né? O passo 3 seria também a gente fazer esse levantamento porque ela não fez, né? Qual que foi a dificuldade que ela encontrou em fazer o exercício, quais são os medos, quais são os receios, para a gente conseguir também fazer essa análise. E talvez facilitar esse processo, né, de talvez direcionar, né, algumas caixinhas, né, casa, relacionamentos, cuidado com as crianças, para conseguir fazer ela pensar junto com a equipe. E o 4, a gente só fez uma intervenção que a gente ficou conversando, mas também foi na ideia de fazer um plano conjunto com ambas, né, porque vai ter o convívio, né, e vai ter muitas coisas em comum nessa relação. Então foi essa ideia de construir um plano em conjunto com as duas. Então, na questão 1, a gente se perguntou assim: como você se sente no momento atual? Quais são as potencialidades que você enxerga neste momento? Aí, na questão 2, a gente pediu para que ela olhasse para a linha e percebesse quais habilidades desenvolveu para enfrentar os desafios. Aí, os planos e objetivos futuros e reflexão dos períodos que vivenciou na casa. Aí, na 3, por quê? O que faltou? Alguma ferramenta? Qual o seu medo? Qual o seu receio?
O que sentiu fazendo a reflexão sobre sua trajetória? Perguntas mais amplas, né? A gente pensou. O que ela precisa para executar o que a equipe propôs? E no 4, mostrar os benefícios e contrapontos dessa união, né, das duas se juntarem para desacolher. Aí verificar a logística de trabalho, outros e com os filhos, trabalhar individualmente também, coletivamente, as duas, né, para que dê certo, né, esse vínculo. Gente, o que é importante da linha da vida para nós, que somos técnicos, estamos trabalhando, tudo que vocês colocaram. Não vai dar tempo da gente fazer análise de todas as questões. Se a gente juntar aqui a fala dos grupos, a gente vai ver assim, que é o caminho que a gente faz mesmo com elas. É o planejamento financeiro, é falar a palavra planejamento, decodificar essa palavra, né? Quem foi conviver com ela detestava essa palavra, porque ela falava assim, toda vez que eu planejei, deu ruim. Né? Então, a gente teve que também passar por essas questões. Então, o que é importante para nós? É nós que somos as pessoas que fazemos as perguntas. Porque o protagonismo todo é dela. A gente sabia que a passagem para Goiânia era caro, gente. Mas aí é senso comum. Quando a gente faz essa pergunta para ela, né? Ela vai dizer, quando a gente propõe, acho que foi o grupo de cá que propôs, um dos dois, fazer levantamento da casa, quanto custava, né? Essas perguntas é muito importante, porque ela podia ir para Goiânia? Podia. Eu era que mais apostava que podia. A Cláudia não apostava. Eu apostava que podia, porque ela podia planejar. Mas aí a Cláudia estava lá dentro vendo, né? Não economizou dinheiro, né? Não fez caixinha. Né? Aí esse diálogo acontece. Oi? Não tem, ela queria ir para o acolhimento lá. Ela queria só transferir. Então, é um pouco isso. Então, o que trazer para nós aqui, concretizar, para dar um enlace nessa oficina, né? É enlaçar um pouco isso. Nós fazemos as perguntas. O mais importante das metodologias é nós sabermos fazer perguntas e entender que a gente não vai fazer por elas. Tá? Então, assim, o nosso horário da oficina é até 5h15. Nós trouxemos a Ana. Nós vamos tomar nosso café e voltar rapidinho para que a gente possa ouvi-la, né, com qualidade e minimamente só dar um zup. No que ainda tem um material, acho que a gente teria mais material para conversar, mas não vai dar conta tudo hoje, mas eu achei importante que vocês mergulhassem ao menos nessa metodologia, tá bom? Então vamos e voltamos. E o casulo é a participação coletiva. Só esse recado que eu quero dar. Então ele é um espaço de convivência, já viram o vídeo, e é uma busca de alternativas, que ainda a gente está num caminho para construir alternativas coletivas maiores. A gente tem aí, esse ano começamos com uma aspiração como resolver a problemática da moradia com as mulheres. Temos um grande levantamento, mas ainda a gente não saiu para uma ação coletiva maior. Porque o grupo de mulheres ele é um grupo de encontro, é um grupo de vivência, de presente, mas ele é um grupo que resolve questões coletivas. E pode passar o último. Então, é aqui um pouco que a gente faz no cotidiano, né? É o atendimento, é a visita, está ali na casa da Dari, né, no grupo, pode passar. E nosso muito obrigado pela participação. E eu com a Gi tinha mais coisa para a gente fazer junto aqui, mas hoje não deu. Né? A gente quer agradecer. Vamos. Obrigada. Né? Eu estou, né, nervosa o tempo todo, mas foi maravilhoso passar com vocês. E agora a gente tem uma lembrancinha para cada uma, que nem a Vivi falou. Os homens vão levar para alguma mulher, né? E presentear alguém. E todo casulo é assim também. Todo casulo a gente tem os mimos que a gente entrega, né? Faltou a dança do casulo, a nossa celebração, mas quem sabe na outra oficina a gente dê conta disso, né? Mas tem a lembrancinha. Podem vir até aqui para ir embora, para pegar. Ana e Cauane, vocês fazem hoje a honra da casa e entrega as lembrancinhas, por favor? Gente, obrigada, pastor Patrick, por a gente poder estar vivendo essa possibilidade aqui.
Obrigada a todos. Estamos encerrando assim essa parte da tarde, né? Tem a festa à noite às 7 horas, tá?